Olá pessoas do YouTube, aqui é o Irbeneto para mais um vídeo do canal Book Crushes e hoje eu venho aqui para a gente conversar sobre um assunto que é totalmente ame ou odeie. Sim, estou falando dos tropes literários. Enfim, se você por um acaso não sabe o que é um trope literário nada mais é do que um clichê, um lugar comum que existem em livros, em filmes, em séries, que podem ser muito populares ou nem um pouco populares, mas que são recursos tão utilizados na hora de contar uma narrativa que acabam que meio que se transformam em um gênero por si só. Eu, como gosto bastante de livro farofa, tenho sim os meus clichês favoritos. Porém, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre cada um, falar a minha relação com cada um deles, se eu gosto, se eu não gosto, e dar dicas de livros que melhor se encaixam nesses tropes e que são os meus favoritos. Porém, antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas, e como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Se ainda não é inscrito no canal, sejam todos muito bem-vindos, se tornem Book Crushers, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Mas enfim, vamos parar de blá 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 e começar de fato esse vídeo. Espero que gostem e continuem comigo até o final. Porém, antes da gente começar essa nossa conversa sobre tropes, quais eu gosto mais e quais eu gosto menos, eu gostaria de dizer que o vídeo de hoje é um oferecimento para vocês do Cuponomia. O Cuponomia é um site que oferece cupons de desconto e cashback nas principais lojas do Brasil e do mundo. Você pode economizar suas compras utilizando os melhores cupons disponíveis lá no site e receber parte do seu dinheiro em cashback, seja através do seu banco ou então na sua conta do PicPay. O Cuponomia é totalmente gratuito e tem mais de 20 mil cupons em 2.000 lojas disponíveis lá no site. Você também pode usar a extensão do Cuponomia no seu navegador ou então baixar o aplicativo do Cuponomia no seu celular. Assim você vai estar sempre encontrando os melhores cupons e os melhores cashbacks disponíveis no dia da sua compra, o que é perfeito no momento que a gente está, próximo da Black Friday, próximo de final do ano, Natal. Então, se você ainda não conhece o Cuponomia, eu vou deixar o meu link aqui embaixo, que você acessando e se cadastrando no Cuponomia através do meu link, já garante na sua conta um saldo de R$ 5 para já começar no Cuponomia com o pé direito. Enfim, mais uma vez, muito obrigado ao Cuponomia por estar oferecendo esse vídeo e vamos começar, de fato, a nossa conversa sobre clichês literários. Muito que bem. Eu acho que o primeiro clichê que eu venho trazer aqui para a gente conversar é justamente um dos primeiros que eu tive contato. Eu estou falando da tradicional jornada do herói, a história do escolhido, que a gente acaba encontrando em grande parte dos livros de fantasia, onde nós temos essa figura que é predestinada a salvar um universo inteiro. Como falei para vocês, foi um dos primeiros contatos com um trope de fato que eu tenho memória. E eu acho que um livro que utiliza muito bem esse trope do escolhido é a trilogia do Simon Snow, da Weibel Wowell. Toda a trilogia vai ser em cima dessa conversa, né, da jornada do escolhido. O segundo volume é justamente essa brincadeira de que o que acontece com o escolhido depois que a jornada dele acaba. No terceiro, ela vai falar sobre o que acontece quando o mundo deixa de ter um escolhido. Enfim, eu gosto muito da trilogia. Eu acho que principalmente por conta disso, sabe? A forma como o Weibel Wowell vai utilizando esse clichê, esse trope, de maneiras diferentes, em conversas diferentes. Então, eu acho que o que melhor se encaixa nesse trope para mim, de uma forma positiva, com toda certeza, é a trilogia do Simon Snow, da Weibel Wowell. O segundo trope a aparecer por aqui é justamente um dos favoritos de todo mundo. Inclusive é um dos meus favoritos também. Eu tô falando de Enemies to Lovers, inimigos para amantes, que antigamente a gente meio que chamava de relacionamento cão e gato. O primeiro contato que eu tive com Enemies to Lovers, que eu acho que é um dos meus favoritos até hoje, é o livro Química Perfeita, da Simone Elkles. Eu tenho essa edição aqui da editora Underworld, mas na verdade atualmente ele é publicado pela editora Out. Aqui nós temos uma patricinha e um cara que faz parte de uma gangue, que estudam numa mesma escola, e um meio que não suporta o outro no começo, até que esse relacionamento se transforma em algo mais. Química Perfeita é um Enemies to Lovers clássicos, mas assim, existem muitos exemplos desse gênero, por assim dizer, né? Desse clichê que eu gosto bastante.
A trilogia do Príncipe Cruel, do Povo do Ar, da Holly Black, é basicamente o relacionamento da Jude com o Cardon vai ser de cão e gato até o final. Enfim, como eu disse pra vocês, é um dos meus clichês favoritos, é um dos clichês mais populares, por assim dizer. Em sua maioria eu acabo encontrando o que eu espero nesses livros. O terceiro trope a aparecer por aqui é o Second Chance, a segunda chance, por assim dizer. Que basicamente é aquele casal que já foi um casal, que terminaram por algum motivo, mas agora eles vão voltar a se aproximar. Esse é um clichê que eu sou bem 8 ou 80, sabe? Às vezes funciona muito pra mim e às vezes não funciona. Como diz o meme, né? Ele é 0 graus pra mim. Nem tem uma relação de amor e nem tem uma relação de tanto ódio. Eu acho que uma das minhas leituras que mais se encaixam nisso é o Acho que é um Adeus, da Alex Daria, da série Você Me Ganhou no Lar, né, publicada aqui no Brasil pela editora Arlequim. E nesse aqui é engraçado porque eu não perdoei completamente o personagem masculino, não. Sendo bem sincero. Eu acho que para um cara de 30 anos, 31 anos, ele ainda tem uns comportamentos meio infantis. Porém, eu gostei dessa leitura. Então, como se encaixa e como é uma série que eu gosto, eu estou trazendo essa recomendação aqui. Mas já fico aqui avisado que eu acho o protagonista masculino meio infantil. Mas é aquele ditado, vamos fazer o quê, não é mesmo? Próximo clichê é o fake dating, o namoro falso. Esse é um clichê dos mais populares, com toda certeza. É outro trope que é muito difícil de se errar quando se está trabalhando nele. Eu gosto bastante. Não é um dos meus favoritos, mas é um que eu me divirto muito quando estou lendo. Porém, eu acho que um dos meus fake dates favoritos, com toda certeza, é Para Todos os Garotos que Já Amei, da Jenny Han, o primeiro volume, lançado aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Afinal, a Laura Jean e o Peter, eles, num primeiro momento, vão entrar em um relacionamento falso, né? Nesse namoro falso, eles vão acabar descobrindo sentimentos reais. E basicamente, esse é o grande clichê do fake date, né? Você está fingindo algo quando, na verdade, você está construindo algo que é verdadeiro. Eu tenho, sabe, uma relação de muito carinho com esse primeiro volume da Jenny Han, então com certeza tinha que aparecer por aqui, porque é um dos exemplos mais fofos que tem e que eu gosto de verdade. Próximo clichê, Friends to Lovers, amigos para amantes. Esse é um clichê que, sinceramente, depende muito da história para eu gostar. E por que eu digo isso? Porque eu sou da pessoa que fala que não existe mal nenhum daqueles personagens serem apenas amigos, sabe? Não precisa ter essa pressão de fato serem um casal, tanto narrativamente quanto pra vida. E não significa que um casal não possa ser amigos. Isso é uma outra conversa que não tem nada a ver. Porém, né, eu tenho sim livros de Friends to Lovers que eu gosto muito e que utilizam esse recurso muito bem. Um exemplo disso é o Se Liga Danny Brown, da Talia Hibbert, que eu li no ano passado, que é o segundo volume da série das Irmãs Brown, lançada aqui no Brasil pela editora Paralela. A relação da Danny Brown com o Zafir começa basicamente como de amizade, e como essa amizade vai ser confundida pelos outros, né, como um relacionamento, e como isso acaba trazendo retorno positivo para eles vão entrar num fake dating. Olha só como os clichês podem se interligar. Mas originalmente é um Friends to Lovers, né? Eu recomendo o Se Liga Danny Brown, porque é uma das minhas histórias favoritas. Próximo trope é um dos mais polêmicos e, sinceramente, eu confesso que eu não tenho uma relação tão positiva assim. Existem casos de que eu leio, as histórias são até divertidas, mas dependendo da forma como vai ser conduzida, que é o age gap, a diferença de idade. Às vezes acontece do age gap ser, sei lá, de 10 anos. Isso, sinceramente, eu nem ligo. E quando são dois adultos, eu realmente também não me importo tanto assim. E esse é um clichê que anda muito nessa corda bamba, sabe? Acabo evitando bastante age gap. Eu leio alguns, mas tem uns que... Por quê? Por que foram escritos? Eu não sei. Quando é numa relação entre dois adultos, isso não importa tanto assim, mas acaba que né, escolhas são feitas. Vamos falar assim. O próximo clichê que é completamente ame ou odeie é o slow burn, ou também conhecido como banho-maria. Aquele relacionamento que acontece tão lento, tão lento, tão lento, que às vezes você até duvida se realmente vai acontecer alguma coisa. Isso pode irritar muita gente e isso pode agradar muita gente. Por exemplo, Mariana Zapata é uma autora que é muito conhecida pelo slow burn dela.
Outra pessoa que brinca muito com o slow burn em suas histórias é C.S. Pacat. Eu trago aqui, por exemplo, Fancy, que é uma das histórias mais recentes que C.S. Pacat vem publicando, porque eu já li basicamente 5 volumes de Fancy, né? Eu preciso ler o sexto, que foi lançado agora esse ano. E é um slow burn tão slow burn que a gente fica duvidando que pode ser um slow burn, sabe? Que será que eles realmente vão se envolver? Tanto que existiu uma migalhinha pequenininha no quinto volume, né? E que eu basicamente comemorei como se fosse um grande acontecimento, porque é tão slow burn, que eu duvido até de mim. O próximo é polêmico. E é polêmico porque ele é completamente odiado. Eu mesmo evito de ler histórias que são com triângulos amorosos. Esse clichê ele foi muito popular ali na virada dos anos 2000 para os anos 2010 e eu acho que as pessoas odiaram tanto que começaram a usar menos ou fazer com que esse plot fosse subvertido. E quando esse plot é subvertido, aí eu gosto. Por exemplo, Talvez um dia, da Colin Hoover, possa se encaixar em Triângulo Amoroso. Pela sinopse, eu odiaria esse livro. Só que, da forma como a Colin Hoover conduz o triângulo amoroso aqui dentro, eu comprei completamente. Tanto que talvez um dia é um dos meus livros favoritos da Colin Hoover. É uma história que eu não torceria nunca para dar certo. Só que dá certo. Só que funciona nesse livro aqui. E quem me acompanha sabe que eu tenho uma relação de amor e ódio com a Colin Hoover. Então, né, como falei para vocês, o triângulo amoroso não é o meu clichê favorito. Eu gosto quando ele é subvertido. E um exemplo de que eu gosto é o Talvez um Dia, da Colin Hoover. Próximo trope, Grump versus Sunshine, que basicamente seria o rabugento versus a pessoa feliz, ou como era conhecido antigamente, os opostos se atraem. Eu gosto de Grump versus Sunshine, eu acho que é uma dinâmica que funciona muito bem, é muito fácil de dar certo. Um exemplo que eu gosto muito de Grump vs Sunshine é Acorda para a Vida Chloe Brown, da Talia Hibbert. Por quê? Porque o Red, ele é um Sunshine, e a Chloe Brown é uma Grump total. Ela é rabugenta e ele é o raio do sol da relação. E eu gosto muito dessa dinâmica, como ela funciona. É muito fofo, é muito bonitinho de se acompanhar. Então, se eu tivesse que recomendar e indicar um livro de Grump vs Sunshine para vocês, com toda certeza, Acorda para a Vida Chloe Brown estaria nesse meio, ou seria a principal indicação, porque é um dos meus livros favoritos, né? E já é a segunda vez que a Talia Hibbert aparece por aqui. Próximo trope. Convivência forçada. Esse é um que eu acho que quase sempre dá certo. Quase sempre funciona pra mim, sabe? E um exemplo perfeito de convivência forçada é o 15 Dias, do Vitor Martins, porque toda a trama parte em cima da convivência forçada dos protagonistas, sabe? Como isso vai acabar aproximando mais os dois, por conta desses 15 dias que vão ter que passar juntos. Mas não é o único exemplo que eu tenho na minha estante, sendo bem sincero. Uma Canção de Amor e Ódio, do Vinícius Grossos, é um livro que parte também para convivência forçada, além dele ser um enemies to lovers também. Mas eu acho que o que leva mais a trama para frente é justamente a convivência forçada entre os dois personagens. É um clichê que pode dar muito certo, que geralmente dá. É garantia? Não, mas geralmente dá. Então eu acabo gostando de ler. Penúltima categoria a aparecer por aqui é romance no trabalho, ou seja, os personagens vão acabar se aproximando por conta do trabalho deles e o trabalho vai ser uma parte muito importante da narrativa que a gente acompanha. Um dos meus romances no trabalho, com toda certeza que eu gosto muito, é a série Garoto, da Meg Cabot. Os dois primeiros principalmente se encaixam muito nessa categoria de romance no trabalho. Parte da premissa vai ser justamente no trabalho dos protagonistas. Esse primeiro aqui, se não me engano, é uma redação de jornal, mas a gente tem um exemplo nacional também. O Marketing do Amor, do Renato Rito, ele é um romance total no trabalho. Inclusive, o trabalho vai ser um empecilho para esse romance acontecer. E spoiler, da BO. Ele se joga completamente nesse clichê de romance no trabalho e eu gosto muito, muito. Eu preciso até ler mais. Eu não leio tanto quanto eu gostaria. Mas histórias de romance no trabalho são a minha caneca de água. Pois é. Última categoria a aparecer por aqui é a Found Family, ou também a família de coração. Ou seja, aqueles personagens que não são ligados pelo sangue,
mas são ligados pelos sentimentos que eles nutrem um pelo outro, e que isso acaba formando uma grande família. Os livros do Tejata Clan são todos Found Families, pelo menos os que eu li até o momento são sobre essas famílias de coração que a gente acaba encontrando, sabe? O Milhão de Finais Felizes, do Victor Martins, ele é um Found Family também. Você Tem a Vida Inteira, do Lucas Rocha, ele também pode ser considerado um Found Family. Enfim, existem outras histórias que se encaixam em Found Family. Eu trouxe o TJ Clan justamente porque é um clichê que ele meio que se apropriou para ele, sabe? Ele meio que gosta de utilizar em suas histórias e eu acho a forma como ele utiliza incrível e tinha que aparecer aqui nesse vídeo de alguma forma. Enfim, pessoal, essas foram as minhas opiniões sobre os clichês literários, sobre os tropes populares, né, por assim dizer. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clique aqui embaixo gostei, compartilhe nas suas redes sociais. Quais são as opiniões de vocês sobre esses tropes? Quais são os seus favoritos? Quais são os que vocês menos gostam? Vamos conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. Pois aqui foi Ribeneto para mais um vídeo do canal Book Crush. Tchau e até o nosso próximo encontro.